Uma palavra com vocês e vocês podem se assentar. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Jesus desde o início dessa reunião. Que bom estarmos aqui. Que bom compartilharmos da palavra de Deus. Que bom falarmos de assuntos tão importantes, de glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou pregar com o tema Duas Vidas. Nós vamos falar de dois personagens bíblicos que passam por cenários semelhantes, mas que tomam decisões muito diferentes. Inicialmente eu quero ler o texto de Jonas capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Existe uma história de Alexandre Magno, ele também é conhecido como Alexandre o Grande, é uma história verdadeira. Ele morreu super jovem, 33 anos de idade, a minha idade, e eu não estou planejando em nenhum momento morrer. Morreu com 33 anos, ele não tinha mais terra para conquistar. Todo mundo conhecido ele conquistou. Seu exército era muito bravo, eles eram muito fortes. Ele não admitia em nenhuma hipótese covardia. Nenhum soldado dele podia ser covarde. Um dia fizeram uma denúncia para ele. Um dos nossos soldados foi pego fugindo da batalha. Quando o inimigo veio, ele correu. Alexandre foi corrigir esse soldado e possivelmente podia até matá-lo para dar exemplo para os outros. Quando ele chegou perto do soldado, o soldado era jovem, praticamente um adolescente, tinha traços de adolescente. E o Alexandre de alguma forma se compadeceu daquela situação, daquele adolescente. E ao invés de falar com firmeza, com brutalidade, como era característico dele, ele falou com ternura, com amor. Ele perguntou: soldado, qual é o seu nome? E o soldado respondeu: Alexandre, meu senhor. O Alexandre imediatamente mudou a sua característica, sua fisionomia, seu tom de voz. Ele foi até o soldado, pegou o soldado pelo colarinho, lançou ele ao chão. Qual é o seu nome, soldado? E o soldado agora com medo gaguejou: Alexandre, meu senhor. Aí ele disse: soldado, muda de nome, ou muda de conduta. Essa conduta não combina com o seu nome. Ele se ofendeu pelo fato do soldado covarde possuir o mesmo nome que ele, já que ele não demonstrava covardia nenhuma. O nome Jonas significa pomba. Pomba é uma ave que costuma fugir na iminência de qualquer ruído, qualquer perigo. No local onde eu trabalho, costuma ser frequentado por muitas pombas. E aí de vez em quando elas até incomodam, porque elas comem o alimento que a gente deixa lá, e aí depois elas deixam um presente para a gente limpar lá, né? Eu nunca vi uma gratidão dessas pombas. Às vezes quando a gente quer assustar, basta bater uma palma, pá, e a pomba sai voando de medo. Jonas significa pomba. Jonas não precisava mudar o nome dele. A conduta dele era apropriada para o nome. Deus levantou ele para pregar para uma nação estrangeira. Inicialmente nós acreditamos que havia um temor, um medo de Jonas. No final nós vamos ver que o sentimento dele era diferente. Mas Jonas, ao invés de ir para a grande cidade de Nínive, ele foge para uma outra direção. Nínive era a capital de um grande país da época, era a principal potência, a principal força bélica da época é a Síria. A Síria, não Síria, a Síria. Os assírios eram cruéis, truculentos. Eles usavam, além de armas físicas como espada, lanças, arco e flechas, escudos, eles usavam o medo dos seus inimigos. Eles invadiam uma cidade e matavam todos os homens.
arrancavam suas cabeças, decepavam, faziam montes de cabeças de seres humanos na frente das cidades, para causar medo em outras nações. Os outros inimigos ficavam com medo. Vocês se lembram de uma história de um rei de Judá que recebe uma carta de um povo dizendo: olha, da mesma forma que nós invadimos os seus irmãos, nós vamos invadir vocês, nós vamos acabar com vocês. Lembra dessa história? Pois é, esse povo aí, eles usavam o medo. Jonas não quer pregar para essas pessoas, ele não quer, ele quer fazer o inverso, ele foge. É interessante que Jonas é o primeiro profeta transcultural da Bíblia. Nós temos outros profetas que pregaram para outras nações, Amós, antes de Jonas, Amós e Isaías, mas eles não precisaram ir até esses locais. Jonas teve que ir até a capital do grande reino da Assíria. Ele, ao invés de ir para onde Deus havia mandado, ele decide fugir. Na versão que a gente leu, é uma versão mais atual, diz Espanha. Se você tem uma versão mais antiga, ou você conhece a história, você já ouviu falar de Tarsis. Tarsis é uma cidade que fica na localização que hoje a gente chama de Espanha. Naquela época também era chamado de Espanha. É interessante que no mundo conhecido da época, a Espanha era o fim do mundo. Quando você olha o mapa do mundo, Nínive ficava para uma direção e a Espanha ficava na direção contrária, milhares de quilômetros na direção contrária. E é exatamente o fim do mundo conhecido, porque naquela oportunidade eles não sabiam o que tinha além do oceano. Havia uma crença que o oceano chegava um momento que acabava e caía, os navios caíam, sumiam, desapareciam. Eles não conheciam ainda o que a gente chama hoje de América, não sabiam. Jonas, para não cumprir a vontade de Deus, ele vai até o fim do mundo. Ele decide ir ao fim do mundo para desobedecer a Deus, fugindo da presença de Deus. Havia uma crença na época, hoje a gente sabe que Deus é onipresente, Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Naquela época eles achavam que os deuses eram territorialistas. Então, se ele sai de Israel, ele está fugindo da presença do Deus dele. Quando ele chegar em outra cidade, outro país, é outro Deus que ele vai ter que tratar. Eles acreditavam nisso naquela época. Então ele foge. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você também tem fugido de Deus? O Senhor tem vocacionado você para fazer algo e você também está se escondendo? Será que a convicção que está em seu coração, a firmeza em seu coração, não seja semelhante ao que Jonas tem? Eu vou até o fim do mundo, mas eu não vou fazer o que o Senhor quer. É comum a gente ouvir falar sobre perdão aqui na igreja. Os pregadores pregam sobre perdão. Quando você ouve, você precisa perdoar. Qual é a convicção que você tem dentro do seu coração? Eu não vou. Eu bato o pé, eu vou pegar um navio. Não importa as circunstâncias, não importa as consequências, mas eu vou embora. Não vou obedecer. Você vê na TV, na televisão, as pregações que massageiam o ego das pessoas, que não fala do pecado, que não fala de transformação, que não fala de mudança. As igrejas são repletas, cheias de pessoas. Aí em algum momento alguém se levanta e fala contra o pecado, sobre mudança de vida, sobre transformação, que é isso que Jesus pregou. As pessoas vão embora. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, multidões o acompanhavam. Aí ele começou a pregar a verdade. Aí as pessoas foram embora. Foi todo mundo embora. E Jesus perguntou para os discípulos: vocês também não vão não? Aí Pedro respondeu: para onde a gente vai, se só tu tens as palavras de vida eterna? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por isso? O homem que desobedece a Deus, ele segue um trajeto, um caminho. Jonas saiu da cidade que ele estava e ele foi até uma cidade portuária chamada Jope. Jope hoje é um bairro de Tel Aviv. É uma cidade portuária, fica a nível do oceano. De Jope ele vai até o porto, que é mais baixo. Lá no porto ele entra no navio. Ele vai até o porão do navio.
Do navio ele é lançado no mar, e do mar ele vai para o ventre de um peixe, que provavelmente foi para a profundeza do mar. Veja o trajeto do homem que escolhe desobedecer a Deus. É um trajeto de queda, constantemente caindo e se distanciando de Deus. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Para esconder uma mentira, as pessoas contam outras mentiras. Para esconder um pecado, as pessoas são capazes de pecar novamente. De repente, até com um pecado ainda maior do que o inicial. Às vezes a mentira que é contada é maior do que a primeira, para esconder. Muito cuidado, porque talvez na sua vida, você que está me ouvindo aqui presencialmente, e talvez você que esteja acompanhando essa transmissão, talvez o trajeto que você esteja seguindo é um trajeto de queda. Você está se distanciando de Deus e está ficando cada vez mais difícil. O interessante dessa história é que ele pagou a passagem para entrar no navio. A pergunta que eu faço para você é: qual que é o custo para se associar com você, para ter um relacionamento com você? É caro ou é barato? Já percebeu como é comum entre as pessoas, principalmente cristão, compartilhar coisas, segredos do seu coração com qualquer tipo de pessoa? Ímpios, incrédulos, pessoas que não temem a Deus, que não acreditam nessa palavra. Aí está o crente compartilhando questões da sua vida com uma pessoa incrédula. Gente, a Bíblia diz no Salmo 1: feliz é o homem que não segue o conselho do ímpio. O ímpio não é feliz, o ímpio não tem salvação. Por que buscar amparo no conselho dos ímpios? Não faz nenhum sentido. Sinceramente, você acha que a pessoa apropriada, adequada para te aconselhar em relação a questões conjugais, a vida financeira, a espiritualidade, é o seu amigo ímpio? É o seu parente ímpio? É ele que vai aconselhar você? Cuidado com quem você se associa. Você que é jovem, que não é casado, essa escolha é muito importante. Cuidado quem você está escolhendo para ser o seu parceiro durante a vida toda, até que a morte separe. Cuidado, essa decisão é muito importante. Depois da salvação é o casamento. Tome muito cuidado com isso. O interessante, Jonas está no navio e ele se esconde. É natural das pessoas. Quando as pessoas querem se ausentar, querem ficar distante de Deus, a primeira coisa que faz, se esconder. Alguns se escondem com o fato de não vir na igreja, deixam de congregar, desaparece, você não vê mais. Outros continuam aqui, mas tem um disfarce, tem uma capa. Às vezes ele se transveste de cristão, ele levanta a mão, ele fecha os olhos na oração, mas ele está escondido. Ele está todo o tempo tentando se ausentar da presença de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, quem é mais velho de igreja vai lembrar, alguns momentos quando Deus usa profetas, e aí adolescente, né, nem sempre estava tudo no altar certinho, já fechava o olho: Jesus, não deixa esse irmão me ver aqui não, pelo amor de Deus. Aí tinha uns irmãos que começavam a falar em língua mais alta e bater palma mais forte. Ai, Jesus, e agora? Se eu sair, provavelmente vai me pegar para o braço. Aí o que eu faço? Agora eu vou ficar escondido. Gente, se tivesse um buraco, eu me lançava dentro do buraco. Talvez você está lembrando aí, né? Lembra quando o Ricardo começava a bater palma e profetizar e falar mais alto? E, meu Deus, Senhor, perdoa todos os meus pecados, eu nunca mais vou fazer isso. Imediatamente. Jonas está lá no fundo no porão de um navio, e você conhece a história, não estou aqui para contar novamente a história, mas ele é lançado no mar e um grande peixe engoliu ele. Jesus deixa claro que o grande peixe é uma baleia. Jesus autentica, ele certifica que a história de Jonas é uma história verdadeira. Tem gente que acha que é uma fábula, uma história contada. Jesus diz, da mesma forma que Jonas ficou no ventre de um peixe durante 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem também fique sepultado. Então veja, Jesus autentica a história de Jonas é verídica, é verdadeira. Agora, você consegue imaginar comigo o aperto que Jonas estava? Um peixe grande, provavelmente uma baleia,
é um peixe que vai até a superfície da água para respirar, mas chega até a águas muito profundas. Tem que ser um animal grande porque engoliu um ser humano. Vocês entendem? Agora, gente, imagine o interior de um monstro marinho, de um peixe grande. Imagina dentro dele a pressão nos ouvidos, nos olhos. O fundo do mar tem uma pressão elevadíssima. Em Jonas capítulo 2, você vê a oração de Jonas. Sabe o que ele diz? Eu estava no inferno, na profundeza do abismo. Eu fico tentando imaginar ele tentando respirar. Ele fala que tinha alga para todo lado na cabeça dele. Ele não está enxergando nada, sem respirar, um aperto. Se ele estiver no estômago desse animal, o suco gástrico do estômago está tentando digerir o corpo dele. Essa é a situação do homem que está em desobediência em relação a Deus. Talvez essa seja a sua situação. Você está me ouvindo aqui, e você se considera: eu estou no abismo, no fundo do poço. A Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor, e Deus ouviu a oração de Jonas dentro da profundeza do abismo. Não existe buraco que você caiu tão grande que o nosso Deus não possa alcançar você. Não existe tristeza, dor. Existem situações da nossa vida que acontecem com a gente, que a gente diz: Senhor, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que conviver com essa dor, do que enfrentar essa situação. Eu prefiro ir embora, eu quero morar com Jesus. Não existe local que o nosso Deus, que a mão do nosso Deus não possa resgatar você. Deus ouviu a oração de Jonas, mudou o curso do peixe. O peixe vai justamente na praia, próxima a Nínive. Gente, eu fico imaginando, eu não sou muito fã de peixe não. Quem quiser me dar peixe para comer, está tudo bem, mas eu não sou muito fã, não. Nem do cheiro eu gosto. Agora imagina o cheiro de um peixe por dentro. O cheiro, eu estou sendo agradável, né? O odor, horrível. Aí esse peixe vem perto de uma praia. Não é um local comum desse peixe grande estar, porque eles não vão em águas rasas. Normalmente são águas profundas. Imagina os pescadores ali naquela praia. Não sei se ele estava com a varinha de pesca, se ele estava com tarrafa. Quem que é pescador aí? Levanta a mão. Aí, teve uns que são pescadores e não levantaram a mão. Por quê? É muito comum, inclusive, os pescadores terem fama de mentirosos. Já ouviu essa fama já? O peixe que eles pescam é sempre grande. Sempre gigante o peixe que eles pescam. Tem uma história de um pescador que toda vez ele ia medir o peixe. O peixe que eu pesquei foi desse tamanho aqui. E aí um outro vinha, eu pesquei assim, e ele sempre estendia as mãos desse tamanho o peixe. Aí o que fizeram? Um amigo policial chegou do nada e algemou ele, sem explicação, algemou. Aí começou a falar de pescaria. E um fala o tamanho do peixe, o outro fala o tamanho do peixe, e cada um vai inventando o peixe que pescou. Aí perguntaram para ele: ô fulano, qual foi o tamanho do peixe que você pescou? Só que agora está com as mãos algemadas, né? Falou: o tamanho não dá para falar não, mas só o olho era desse tamanho aqui, ó. Normalmente eles têm fama, eu não sou eu que estou dizendo, é o Google, digita no Google lá, você vai ver. Aí imagina os pescadores pescando, de repente eles veem um monstro marinho, engasgado com alguma coisa. O peixe está engasgado com um ser humano. Ele chega na praia, um ser humano sai de dentro do estômago daquele peixe. O ser humano se levanta cheio de alga, cheio de sujeira. Imagina o odor. Ele vai tirando a alga, tirando sujeira. Ele olha, ele está tentando entender onde que ele está. Aí ele olha para os pescadores e fala: arrependam-se dos seus pecados. O que você acha que aconteceu naquela cidade? A Bíblia diz em Jonas capítulo 4 que haviam 120 mil pessoas nessa cidade. Todo mundo se converteu. Todo mundo, sem exceção, todo mundo se arrependeu dos seus pecados. Sabe qual foi a mensagem que ele pregou?
Em 40 dias, Nínive será destruída. Em 40 dias, Nínive será destruída. E ficou repetindo, igual um papagaio, um disco riscado. Quem é pregador sabe, você vai preparar uma mensagem de 30 minutos, você fica dias estudando, lendo, aplicando, comparando, ouvindo, orando, para vir falar 30 minutos. Quando uma pessoa se converte, meu Deus, você vai embora daqui, eu não sei virar estrelinha, mas o meu desejo era ir dessa forma, igual o ginasta, né, olímpico, feliz, saltitante. Jonas vem e prega uma mensagem que no meu julgamento é uma mensagem medíocre, uma frase, e ele converte 100% de uma cidade. Isso deixa evidente, é claro, que a obra de salvação é exclusiva do nosso Deus, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver comigo, com você, é exclusivo do nosso Deus. É Ele que age no coração das pessoas, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz. Todo mundo se converteu. Jonas capítulo 4, Jonas fica irado, revoltado. Eu vou ler o texto rapidamente. Jonas capítulo 4, veja só que interessante, versículo 2, 4. Versículo 1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Ele ficou com raiva porque as pessoas se converteram. Ele não está virado porque ninguém ouviu a mensagem dele. Não, ao contrário, ele está virado porque as pessoas ouviram a mensagem e se arrependeram. Ele não queria que essas pessoas fossem salvas. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar minha terra que era isso mesmo que o Senhor ia fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia, olha o que ele está falando, eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia, sabia que és sempre paciente e bondoso, e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. O profeta de Deus sabia que esse é o perfil do nosso Deus: tardio em se irar, misericordioso, que muda de ideia, que prefere não castigar. Ele sabe, por isso que ele não quer pregar o arrependimento a outras pessoas. Ele odeia os assírios. Tem uma história que diz que possivelmente os assírios haviam matado seus pais. No começo da história a gente acha que Jonas está com medo da crueldade dele, da brutalidade desse povo. Não, Jonas é corajoso. Jonas, a impressão de covardia que é passado não é verdade. Ele é corajoso, ele consegue tomar a decisão de ir contra a vontade de Deus. Ele está no navio e ele fala para os marinheiros: me joga no mar, tirem minha vida. Ele é corajoso, ele não é covarde não. O que ele tem é ódio daquelas pessoas. Ele é irado, ele não quer que aquelas pessoas se convertam, que aquelas pessoas se arrependam. Deus fez, olha como Deus tem senso de humor. Deus fez um arbusto crescer e fez sombra na cabeça de Jonas. Primeiro porque o sol estava muito quente. A incidência do sol estava quente, estava um momento quente do dia. Eu acho que Jesus estava até querendo dizer, né? Você está com a cabeça quente, ô Jonas, eu vou esfriar um pouquinho sua cabeça. Aí fez sombra na cabeça dele. Aí ele ficou feliz. Ele ficou feliz. Um arbusto. A versão mais antiga diz aboboreira. Quem é velho aí de igreja aí? Ninguém teve coragem de levantar a mão, só alguns. Aboboreira. A versão antiga fala aboboreira. A aboboreira fez sombra na cabeça de Jonas. Aí de noite Deus manda uma larva comer a aboboreira dele. A larva foi, comeu, secou, não tinha mais arbusto nenhum. Quando ele levantou, falou: não, já salvou esse monte de gente, agora comeu minha plantinha aqui. Ficou revoltado de novo. Aí Deus falou com ele: ô Jonas, é lícito, é justo essa sua revolta? É justa até a minha morte. Se quiser me matar por causa da minha opinião, pode me matar. Ele está disposto a morrer porque ele odeia os assírios. Ele não suporta esse povo.
Deus fala com ele: você pode ter misericórdia de uma planta, e eu não posso ter misericórdia de 120 mil pessoas? Já percebeu como os valores da sociedade atual estão invertidos, estão mudados? Se acontece um acidente na rodovia e a carga é valiosa, é útil para as pessoas que estão passando por ali, sabe o que acontece? As pessoas vão até a carga, saqueiam a carga, e não atendem a necessidade de quem está de vítima ali. As pessoas preferem filmar, registrar o momento do que socorrer. Os valores estão invertidos. O valor no coração de Jonas é invertido. O título dessa mensagem é Duas Vidas. E eu quero compartilhar um personagem do Novo Testamento que é invertido. Ele passa por situações muito semelhantes. A vida dele tem semelhanças com o do profeta Jonas, mas ele toma decisões muito diferentes. Eu até perguntei recentemente nas minhas redes sociais, a maioria do pessoal não acertou. Para quem não sabe, quem está curioso, apóstolo Paulo, Atos capítulo 28. Paulo é prisioneiro. Paulo está como prisioneiro. Ele está no interior de um navio e vem uma tempestade muito forte, e o navio fica à deriva, sem controle de nenhum marinheiro, fica dias nessa circunstância. Paulo está ali, e ao invés de se esconder no porão, ele se apresenta às pessoas, ele diz: o Deus a quem eu sirvo me enviou um anjo, e o anjo garantiu para mim que nenhum de vocês irá morrer. Eram 270 pessoas que estavam dentro do navio. Nenhum de vocês irá morrer. O interessante é que Jonas tem um chamado para gentios, estrangeiros. Paulo é o apóstolo dos gentios, dos estrangeiros. Como eu disse, já havia profetas que haviam profetizado para outras nações, mas não com a ênfase de Jonas. Para Paulo também tinha um apóstolo que já havia pregado para os gentios, o apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, mas não com a ênfase que o apóstolo Paulo teve. Enquanto Jonas decide desobedecer ao Senhor, o apóstolo Paulo decide obedecer ao Senhor. A viagem missionária, uma das viagens missionárias que Paulo faz, o desejo dele era chegar até a Espanha. Lembra da Espanha que eu comentei? A respeito de Jonas, ele queria muito chegar à Espanha. Por quê? Eu quero pregar essas boas notícias até o fim do mundo. A Espanha era o fim do mundo conhecido. Ele demonstra o desejo, e a gente não tem nenhuma confirmação bíblica de que ele conseguiu chegar. Mas existe um relato histórico de um irmão chamado Clemente de Roma. Ele é um cristão do primeiro século, e um dos seus escritos ele diz que Paulo conseguiu chegar na Espanha. Ele conseguiu chegar no fim do mundo para anunciar as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Veja o contraste entre esses dois: obediência, desobediência. Ambos, no início, o apóstolo Paulo também prefere pregar para os seus conterrâneos, para os judeus. Ele quer ficar na Judeia, e o Senhor diz: olha, o seu chamado não é em Jerusalém, saia de Jerusalém. A Bíblia diz que depois que ele sai de Jerusalém, veja só, a igreja teve paz e voltou a crescer. Havia uma perseguição dos judeus em Jerusalém maior por causa da presença de Paulo. Veja só, ambos queriam pregar para os judeus, não para estrangeiros. Os dois estavam dispostos a morrer. Jonas queria morrer para desobedecer a Deus, enquanto Paulo, abra por favor Atos capítulo 21, do versículo 10 até o 14. Paulo está disposto a morrer em obediência ao Senhor. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés, amarrou as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isso: em Jerusalém o dono desse cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não judeus. Gente, olha que profecia legal. Já viu profecia assim? Imagina, alguém chega, tira seu cinto,
amarra a mão, amarra o pé, fala, assim vai ser feito com o dono desse cinto. A gente não tem mais referência assim nos dias atuais, né, de profecia assim. Olha como era a profecia, como aconteceu a profecia naquele dia. Sequência do texto, por favor, mais o próximo versículo. Quando vimos isso, então o que o Ágabo, o profeta do Senhor, está falando para Paulo? É o seguinte: você vai ser preso pelos judeus e vai ser transportado pelos não judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Paulo, não vá, não vá, o Senhor já está anunciando que você vai ser preso, não vá para Jerusalém. Mas aí Paulo respondeu: por que vocês estão chorando assim? Por que vocês me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pela causa do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito forte. Enquanto um está decidido a morrer, pode me jogar no mar. Me mata, Senhor, porque o verme comeu minha plantinha. Eu quero morrer. Paulo está disposto a morrer por causa do Evangelho. Eu quero dizer para você que o convite do nosso Senhor para sermos testemunhas é um convite ao martírio, é um convite para a morte. Vocês serão enviados como ovelhas em meio a lobos. Vocês serão odiados no mundo inteiro. Não se preocupem com isso. Se o mundo odiar vocês, lembrem-se, ele me odiou primeiro. O mundo odeia a igreja não por causa da própria igreja. O mundo odeia a igreja por causa de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo é um convite para as pessoas morrerem. O nosso Deus alcança pessoas que a maior parte das outras pessoas não tem interesse em alcançar. Nosso Deus alcança os miseráveis, os desgraçados, os desprezados, os odiados, os pecadores, os cruéis. Deus ama quem você não ama. Deus quer salvar pessoas que você gostaria de condenar. Deus morreu na cruz para expiar os pecados de pessoas que você não suporta ouvir falar, que você não suporta ver. Jonas se nega a cumprir a vontade de Deus porque ele odeia aquelas pessoas. E Paulo está disposto a pregar o Evangelho de Jesus Cristo porque ele ama, ele quer entregar a própria vida, o próprio sangue dele. Eu quero morrer até que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas. Jesus, quando convida os seus seguidores, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha morrer comigo. Vem me seguir. Ele diz aos seus discípulos: do cálice que eu bebi, vocês todos, exceto um, vai tomar também. O convite de Jesus é para negar a nossa própria vontade. Se você está vindo aqui na igreja há um tempo, ou você que está ouvindo essa transmissão, você conhece a palavra, você cita versículo, e você não está negando as suas próprias vontades, você não pode ser chamado de cristão. Você não pode se apresentar como cristão. Porque o cristão, ele tomou uma decisão de fazer o mesmo que Jesus fez, de negar as suas vontades, de entregar a sua própria vida, de morrer. O interessante de toda essa história é que para Paulo não há distinção mais. Não há mais diferença entre judeu e não judeu. Eu quero ler um texto que a gente vai, já está para encerrar. Por favor, equipe de louvor, vem para cá, para parecer que a gente está acabando. Gálatas capítulo 3, versículo 26 até o versículo 28. Para Paulo não há distinção, não há diferença. Olha o que ele diz: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Todos. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram
com as qualidades do próprio Cristo. Se somos batizados em Cristo, nós temos que ter as qualidades de Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para você e perceber que você é cristão. Você se parece com Jesus Cristo. Você ama aquele que é odiado. A Bíblia diz que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Deus alcança todas as pessoas. Desse modo não existe diferença. Olha o que está dizendo. Não existe diferença entre judeu e não judeu. Isso aqui para um judeu falar é muito forte, porque eles consideram como sendo povo exclusivo, povo escolhido. E ele está dizendo, agora não tem mais diferença entre judeu e não judeu. Não tem diferença entre escravo e pessoa livre. Quando ele escreve isso, 50% da população grega era de escravo, 75% da população romana era formada por escravo. E olha o que ele diz: não existe mais escravo, não existe pessoa livre, não existe entre vocês homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. Eu ouvi algo recentemente que me chamou muita atenção. A igreja de Jesus Cristo é o local onde um empresário riquíssimo da cidade, que trabalha no diaconato, ele arruma a cadeira e limpa a cadeira por um servente de pedreiro mais simples possível se sentar com honras. Na igreja de Jesus Cristo, o homem mais rico deve se sentar do lado do homem mais pobre. Homens e mulheres juntos, não existe distinção, discriminação no reino de Jesus Cristo. Paulo diz: todos somos um em Cristo Jesus. E se fomos batizados com Cristo, temos que ser parecidos com Ele. A pergunta que eu faço para encerrar é essa: você se parece com Jonas? Ou você se parece com o apóstolo Paulo? Por favor, se coloque em pé nesse instante. Nós vamos fazer uma oração. Inicialmente nós vamos cantar o Teu Avivamento. Cante com seus olhos fechados. A maioria de vocês conhece essa canção. Vamos chamar a presença de Deus novamente, a unção do Senhor. Tem algo maravilhoso de Deus para Ele fazer em nosso meio. Mover
Shadarabakarabashai. Há uma unção sobre nós, uma unção de transformação. Não me deixa sair daqui, Senhor, como Jonas. Não me deixe. Shadarabakarabashai. Transforma a vida desse irmão, dessa irmã. Muitos estão parecidos com esse profeta que fugiu. Quantos estão escondidos, Senhor? Se escondem do Senhor, tentam se esconder. Quantos estão em tanta aflição que parecem que estão no ventre de um peixe, nas profundezas do oceano? Parece que não tem mais saída, não tem solução. Um lugar escuro que não dá para respirar, mal cheiroso. Espírito Santo de Deus, ouça a nossa oração nessa manhã. Não há lugar distante que o Senhor não possa nos resgatar. Não há. Não há, Senhor, local tão profundo que o Teu Santo Espírito não possa nos alcançar. Alcance o coração desse irmão, dessa irmã agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns estão sofrendo porque é consequência dos próprios pecados. Que essa manhã seja uma manhã de perdão, de quebrantamento. Perdoa-me, Senhor, por ter valores invertidos. Perdoa-me, Senhor, por discriminar aquilo que o Senhor valorizou. Perdoa-me, Senhor, perdoa. Shadarabakarabashai. Que eu saia daqui hoje transformado, parecido com Jesus. Fomos batizados em Cristo. Que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que as pessoas sejam alcançadas através da nossa vida, da nossa pregação. É o interesse do nosso Deus salvar essas pessoas. Transforma, transforma, transforma a vida dessa mulher. Transforma a vida desse homem agora, Senhor. O casamento dessas pessoas. Shadarabakarabashai. Chega de mau testemunho no trabalho. Chega de mau testemunho na vizinhança. Chega de mau testemunho na igreja. Shadarabakarabashai. Que as pessoas ouçam as boas novas do Teu reino através das nossas vidas. Quantos locais do mundo a Tua igreja é perseguida, Senhor, e nós temos o privilégio de Te servir sem ser perseguido. Quantas vezes, Senhor, somos egoístas, pensamos apenas em nós, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Senhor, alcança os desprezados da nossa cidade, os miseráveis, os marginalizados. Shadarabakarabashai. Quantos mudam de calçada para não encontrar uma pessoa, para não tratar com um mendigo, com um miserável? Alcança essas pessoas através da nossa vida, Senhor. Quantos são estrangeiros, mesmo sendo nascidos em nossa terra, discriminados por nós? Espírito Santo, que haja uma diferença, uma transformação nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Bem forte como Ele merece ser aplaudido. Grande é o Senhor, grande é o Senhor Jesus, aleluia. O presbítero Pedro vai fazer o encerramento com chave de ouro. Ele vai servir a Santa Ceia no final do culto para os irmãos que não participaram ainda. Que se quiser participar, dirija-se ao salão social dos fundos. O presbítero vai servir. Eu falei para ele hoje que ele está todo elegante, que ele deixou o bigode, ó. A irmã Valdete que gostou. Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu compartilhar só um tiquinho. E o Espírito de Deus falou no meu coração que se você, por um acaso, tinha sido um fujão, não seja mais a partir de hoje. Ou se você estivesse intentando no seu coração de ser um fujão, não seja mais a partir dessa palavra.
Em que sentido? Talvez você está desanimado na tua casa. Você quantas vezes pensou ou imaginou, esse ambiente está difícil, mas Deus te colocou ali para abençoar aquelas pessoas que estão ali. Não fuja. Talvez até no trabalho, o local de trabalho está muito pesado, está complicado, estou sendo até perseguido. Não fuja, Deus te colocou ali. E Deus te colocou ali para abençoar vidas. Até numa sala de aula. Estou numa sala de aula complicada, acho que eu vou mudar. Não, Deus te colocou lá, não fuja. Tá bom? Aonde você estiver, no local aonde você conviver, ali você tem que levar o amor de Deus. Mas é a partir de hoje. Você tem que ter essa postura a partir de hoje e não deixar nunca mais. Amém? Coragem. Coragem em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois deste banquete, meu Pai, só nos resta agradecê-lo. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por colocar no nosso coração temor. Sim, meu Deus, pela verdade da Tua palavra. E no Senhor, Deus, chamar a atenção pelo amor do Senhor estar cada vez mais derramado em nosso coração, pelas vidas, pelas almas, pela salvação das pessoas, porque este é o melhor e o maior ministério, o Senhor alcançar vidas, isso através de nós, por nós, é o ID, Pai, e temos que estar dispostos ainda mais a partir dessa palavra. Por isso que nós que louvamos, pedimos que fica conosco e continue conosco, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Erga as tuas mãos, receba a bênção apostólica e o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus esteja com todos nós. Amém? Só vai gritar bem forte aqueles que tomaram a decisão hoje. Amém? Eu vivo. Glória a Deus. Não vou ter mais medo. Corajoso, porque nós vivemos. Glória a Deus. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. 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 A paz do Senhor Jesus. Cumprimenta este querido.